Para completar, falo também sobre a dívida confessa do Vasco com atletas do seu elenco, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, você já sabe, né? A partir de janeiro de 2026, Vasco passa a vestir Nike, fornecedora de material esportivo, tem um acordo com o Vasco há 3 meses e esse contrato que passa a valer no ano que vem pode ter duração de até 7 temporadas. A Nike fez a melhor das ofertas que o Vasco tinha em mãos e não eram poucas. Em setembro do ano passado, o Conselho de Administração do Vasco chegou a se reunir para debater sobre outras 4 alternativas. Manutenção do contrato com a Kappa, Diadora, Puma e Mizuno. A melhor oferta do ponto de vista financeiro era da Mizuno, que pagaria 14 milhões e 600 mil reais por um contrato de 4 anos. Um pouquinho abaixo aparecia a Puma pagando 14 milhões e 300 mil num contrato de 4 anos. A Diadora até pagava mais, 14 milhões e 900, mas por um vínculo de 5 anos, enquanto a Kappa decidia bancar 12 milhões e 100 mil por 5 anos. Apareceu a Nike com uma oferta melhor do que a dos concorrentes e acabou fechando. O grande problema é que o Vasco não teria tempo para ter uniformes da Nike em janeiro de 2025, levando em consideração que o acordo com a Nike foi fechado praticamente no último mês da temporada passada. Por isso, optou-se pela extensão do acordo com a Kappa até o fim dessa temporada, para que em 2026 a Nike assuma com tudo, pagando uma condição melhor. Tô atrás dos números e assim que eu conseguir já passo para vocês, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Leonardo Jardim, uma das melhores opções do mercado do futebol brasileiro quando a gente fala em goleiro, especialmente levando em consideração o custo-benefício. Tudo porque o Léo Jardim tem contrato com o Vasco somente até 31 de dezembro, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho, e essa situação tem preocupado bastante dirigentes vascaínos. Já foram pelo menos 3 propostas recusadas pelo staff do Leonardo Jardim para ofertas feitas pelo Vasco para a extensão desse vínculo. A ideia do Cruz Maltino era ampliar o contrato até 2028, permitindo uma renovação automática até 2029 se metas fossem cumpridas no último ano do vínculo. A ideia do Leonardo Jardim é aguardar cenas dos próximos capítulos. Ele quer entender como é que o mercado no Brasil e no exterior vai se manifestar em relação a esse atleta de 29 anos de idade. Também existe especulação de que clubes brasileiros entraram em contato e por isso o Léo teria dificultado a renovação com o Vasco. Por que eu citei ele com o melhor custo-benefício entre os goleiros? Jovem, 29 anos de idade, para um goleiro é uma idade bastante promissora. Enorme capacidade técnica, muito bom debaixo das traves, também sai bem, incontestável à frente do gol do Vasco desde que foi contratado. E ainda chegaria a custo zero, embora no futebol essa ideia do custo zero meio que seja inimaginável, né? Se o cara tá livre de qualquer vínculo com o clube, vai exigir uma compensação financeira de luvas. Mas diante desse cenário e com a dificuldade na contratação de goleiros, classifico Leonardo Jardim como a melhor oportunidade de mercado. Embora o Vasco ainda tenha a chance de tentar chegar a um acordo, deve precisar abrir os cofres para transformar o Léo Jardim em um dos mais bem pagos do elenco. Ele vale. Jogador que havia sido comprado do Lille da França em 2023 por 2 milhões de euros. Se perder o Léo Jardim, além de ficar sem um grande goleiro, o Vasco ainda não recupera esse investimento de 2 milhões de euros. Caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o Vasco, que admitiu à justiça quanto e para quem deve entre os atletas do seu elenco. São 17 jogadores para quem o Vasco tem pendências, ou com quem o Vasco tem pendências. E esses valores somados chegam na casa dos 13 milhões de reais. A maior dívida é com o João Vitor, zagueiro comprado do Benfica, operação que ainda resta para o Vasco pagar para o João Vitor 3 milhões e 200 mil reais. Esse valor se deve a luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato. O segundo jogador que mais tem dinheiro a receber do Cruz Maltino é Payet. Também por conta das luvas, 2 milhões e 200 mil reais. Já contei para vocês que o Payet tem contrato com o Vasco somente até a metade do ano e não deve ficar para depois no segundo semestre. Na terceira colocação no ranking de dívidas do Cruz Maltino aparece Paulinho de Paula.
empatado com o Leonardo Jardim, o Léo Jardim, o goleiro. Ambos têm a receber do Vasco, também com luvas, R$1.100.000. O David, atacante, tem 867 mil a receber de luvas. Jean Menezes, 1.400.000. O Watson, 640 mil. O Felipe Coutinho também faz parte dessa relação, com 550 mil. O Coutinho é uma das raras exceções. A dívida dele não é com luvas e sim com direitos de imagem. Citei só aqueles casos de maiores valores, mas há nessa relação também atletas como Verratti, Sforza, Souza, entre outros, com cifras menores do que as que eu citei. Só para completar o noticiário vascaíno, o Tietê não deve voltar para o confronto contra o Nova Iguaçu, jogo dessa quarta-feira pela Copa do Brasil, segunda fase. Tietê segue se recuperando de lesão e deve ter seu retorno confirmado para o confronto contra o Flamengo, sábado, jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.